Seja bem-vindo a mais um estudo da série Ouvindo a Voz de Deus. Você está no canal Clamando no Deserto. Nós também temos opção no WhatsApp, no Telegram, Spotify e também no clamandonodeserto.com.br. Fique à vontade para participar conosco, para assistir os vídeos, ler os textos, os áudios, ouvir os áudios. Que Deus possa nos abençoar e nos enriquecer a cada dia. Gostaria de te convidar para mais um estudo 23 da série Ouvindo a Voz de Deus, Por que devo ser batizado? Te convido para uma oração, que Deus possa nos auxiliar. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos na Tua companhia, nos dê a Tua sabedoria e que possamos aprender e ensinar e praticar também, conforme a Tua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus, agradecemos e pedimos que esteja conosco, hoje e para sempre. Amém. Mais um estudo. Se você já acompanhou, sabe que nós temos aí um breve, geralmente é um slide, né? Com o conteúdo para relembrar o estudo anterior. E aqui nós temos as 8 colunas que identificam a igreja verdadeira. Aqui nós podemos, né, de repente, acrescentar outras coisas, mas é só para ter uma base, né? Se você prestar atenção na primeira, Bíblia toda como única regra de fé e prática, e a partir disso nós vamos buscar quais doutrinas, ou seja, quais ensinos a Bíblia nos coloca. Ou seja, ela coloca a salvação unicamente pela fé em Cristo, quais são as consequências dessa crença? Significa que a obediência ela é uma liberalidade do ser humano? O ser humano aceita Jesus como Salvador, então ele pode viver a vida que quiser, do jeito que quiser, pecar voluntariamente. Significa isso a salvação unicamente pela fé? Ou seja, o salvo, como vive o salvo? Como deve viver o salvo em Jesus? Vinda de Cristo, literal, visível com milhares de anjos, ensina e prega a validade da lei de Deus e o que estaria contido nessa lei. Alguns negam, inclusive, a necessidade até de uma lei, até da existência de um conjunto de normas, de mandamentos para o servo de Deus. Aceita o dom de profecia, o sábado fazendo parte da lei de Deus como verdadeiro dia de adoração, prega o evangelho a todo mundo, ou seja, a igreja busca ter uma relevância da sua mensagem e busca alcançar a todo mundo, tem um programa bíblico de saúde, ou seja, ela busca entender o corpo como um templo do Espírito Santo e busca incentivar os seus membros a ter uma saúde física, mental e espiritual, o corpo como um todo, o servo de Deus como um todo, servindo a Deus em tudo, inclusive no seu planejamento de saúde. Estudo 23, por que devo ser batizado? A Bíblia assim ordena, Jesus nos deixou o exemplo, a palavra batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar e imergir. Então nós vamos verificar um pouco de cada uma dessas coisas que estão, de cada um desses tópicos, no desenrolar do estudo. Seja bem-vindo para participar conosco, que Deus nos abençoe. O batismo bíblico é realizado por imersão. Biblicamente, se você olhar os batismos, eles nos mostram o ambiente em que a pessoa é batizada por imersão. Porque o batismo ele tem um símbolo, né, o simbolismo. Morte, sepultamento, ressurreição. Você morre para o mundo, é sepultado nas águas e ressurge assim como Jesus ressurgiu. Então o batismo ele é o simbolismo de uma vida em que você se anula, em que você se sujeita a Deus, você faz morrer o pecado no seu corpo, a vida pecaminosa, o pecado voluntário, e você passa a permitir que Deus atue na sua vida, na sua mente, e transforme a sua vida, assim como a minha. Como Deus, eu busco que Deus transforme a minha, e o batismo foi um simbolismo disso na minha vida. Uma admissão pública de que eu pretendo lutar contra o pecado e morrer para o velho homem, o homem do instinto, o homem das vontades próprias, e servir a Deus.
A Bíblia não aprova o batismo de bebês, aliás, a Bíblia não apoia o batismo de quem não tem o mínimo, a mínima compreensão do que significa isso. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. Então, o primeiro verso que nós vamos é Marcos 16, verso 16. A partir do verso 14, do capítulo 16. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, independente de batismo. E esses sinais vão de seguir os que creem, né? Então, aqui existe alguns comentários a respeito desses dois versos, nós não vamos nos ater a ele nesse momento, mas o interessante é que ele fala, né? Quem crer e for batizado, e o crer aqui, alguns partiram da premissa que crer é meramente a aceitação verbal de Jesus como Salvador, e não a aceitação vívida, a aceitação de mudança de vida, né? A crença no sentido de mudança de vida, uma fé, uma fidelidade, uma confiança que leva a uma mudança de vida. E o batismo como simbolismo dessa mudança, dessa morte, sepultamento e o novo homem surgindo. O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas podem participar. Uma vez que Cristo, que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo. Quantas espécies de batismo são reconhecidas na Bíblia? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando a Bíblia diz que há um só Senhor, ela não está dizendo que nós só podemos ir até esse Senhor uma vez. Uma só fé, que nós só podemos exercer fé uma vez. Então, um só batismo significa uma forma de batismo, né? Há uma só forma de batismo. Seria o batismo, que nós queremos o batismo, conforme a Bíblia relata, ela não relata outro tipo de batismo, além do batismo por imersão. Então, quando nós fazemos a junção das palavras com o contexto em que o batismo ocorre na Bíblia, nós vemos que batismo é por imersão. Então há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Qual o significado do batismo na Bíblia? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, ele fala, batizados na sua morte, sepultados com ele na morte pelo batismo, ou seja, o nosso batismo como simbolismo de sermos assim como Jesus foi sepultado, assim como ele morreu, nós morremos. Assim como ele foi sepultado, nós seríamos o simbolismo do sepultamento nas águas. E assim como ele ressurgiu, quando nós somos levantados, significando que nós, naquele simbolismo, estamos afirmando publicamente que queremos uma mudança de vida, estamos dispostos a deixar que Deus transforme a nossa vida. Colossenses 2,12, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, isso significa o quê? Que o batismo ele é o simbolismo de uma mudança. Então, a Bíblia nos exorta, nos consola e nos admoesta para viver por modo digno de Deus. Que modo digno de Deus seria esse? Se não
um modo que envolve uma mudança de vida, uma vida de obediência, e não uma vida libertina. Então, eu aceito que Jesus é o Salvador do mundo, então, ponto, não preciso fazer mais nada, posso viver do jeito que eu quiser, prejudicar todo mundo, me prejudicar, pregar um relativismo, destruir toda a noção de família, destruir toda a noção de moralidade, destruir qualquer noção de objetividade, tudo é relativo, nada é absoluto, e tudo sempre é relativo no sentido libertino, né? É o que muitas pessoas têm ensinado. Então, é isso que a Bíblia fala? É isso o significado do batismo? É esse o significado da morte, no sentido de morrermos para o mundo, morrermos para o nosso eu anterior e vivermos para Deus? Então, são essas reflexões que nós, como cristãos, precisamos fazer. Do contrário, nós não teremos relevância para o mundo, teremos uma relevância para o mal, né? E não para o bem. Então, morte, sepultamento, ressurreição, esse é o que o simbolismo do batismo implica. A palavra batismo, do grego baptizo, significa mergulhar, imergir, afundar. De que forma Cristo foi batizado? Marcos 1, 9 e 10. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então ele estava num rio, ele estava imerso na água, ou seja, ele estava ali dentro do lago, ou seja, qual seria a justificativa para enxergar isso como um batismo por aspersão? Nenhuma. Então, muitas vezes as pessoas encontram na ausência de uma proibição expressa uma justificativa para fazerem do jeito que quiserem aquilo que a Bíblia ensina de um modo claro, de uma forma clara, e aí elas vão por um caminho tortuoso, um caminho em que o ser humano decide o que quer. O ser humano decide como fazer. Então a Bíblia coloca os eventos, ela cita os eventos dentro de um contexto, ela fala do significado, morte, sepultamento, ressurreição, no simbolismo que não se adequa no batismo por aspersão, evidentemente. Então, esses são os conceitos, né? Então, se nós não conseguimos servir a Deus em algo simples como isso, então como nós serviremos em algo que exige mais renúncia, por exemplo? De que forma Cristo foi batizado? Por imersão. Qual a razão de Jesus apresentou para ser batizado? Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Não existe mandamento de batismo na Torá, nos profetas, nos escritos. Existem rituais de purificação que envolvem ser mergulhado em água. Isso foi desenvolvido, aperfeiçoado, começou a ser usado inclusive por João, no sentido de uma renovação espiritual de vida. E Jesus também se utilizou disso e disse que faria parte da justiça, ou seja, ele apoiava esse cerimonial como um simbolismo, um ritual de simbolismo de uma admissão pública de mudança de vida. No caso dele, tanto o testemunho dele como a ausência de pecado de Jesus revelavam que ele, em termos práticos, não precisava. Mas ele queria ser um exemplo de que, olha, vamos cumprir toda a justiça. Então Jesus quis ser o exemplo, ele não quis levantar nenhuma polêmica a respeito disso, então ele se batiza e se torna o nosso exemplo, inclusive no batismo, assim como Deus, não necessitando descansar, cessa suas atividades no sábado, estabelece isso como algo a ser santificado, separado para o homem, mostrando que a ênfase ali era a adoração. Jesus também estava enfatizando que para todos os homens, pecadores, isso representava o símbolo de mudança de vida, mas mais do que isso, quando Jesus se coloca como um exemplo no batismo,
ele mostra claramente que é uma forma de adoração, uma forma de respeito, de cumprir toda a justiça. E dentre essa justiça está para o pecador reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa de mudança de vida. Então, ele se batizou para nos dar o exemplo. E com isso, cumprir a justiça, uma requisição que ele queria que se mantivesse estabelecida para os seus discípulos, assim como para os discípulos de João, que seria o batismo. Ele mostra claramente seu apoio à cerimônia do batismo ao se batizar ele mesmo. Deus confirma a sabedoria da atitude de Jesus ao dizer para que as pessoas o ouvissem que ele era o Filho amado, em quem Deus se alegra e que era necessário ouvi-lo. De acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar seu arrependimento? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Jesus verifica nesse cerimonial um símbolo, um simbolismo, um conjunto de simbolismos de grande poder para a divulgação da sua mensagem de arrependimento, de confissão de pecados, de mudança de vida. E aí ele fala arrependimento, batismo para a remissão dos pecados, envolvendo o arrependimento e o recebimento do dom do Espírito Santo. Então, de que maneira o povo deveria mostrar arrependimento? Passando pela experiência do arrependimento que envolvia o batismo. Quão essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Alguns, infelizmente, enxergam isso só como um ritual de passagem, vamos dizer assim, né? É um período intermediário ali entre o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus, e que depois da ressurreição de Jesus não precisaria mais do batismo nas águas, só do batismo do Espírito Santo, ou no Espírito Santo, que não tem base bíblica nenhuma, mas sempre as pessoas tentam aí buscar alguma ênfase para cada vez mais retirar todo e qualquer vínculo e deixar o cristianismo cada vez mais libertino. E aí o resultado são, com todo respeito, mas não tem como pensar em outra forma, aberrações que nós vemos aí nas igrejas. Você está numa igreja e você não sabe por que aquilo é chamado de igreja muitas vezes, porque as pessoas têm um comportamento ali igual ou pior do que se elas nunca tivessem ouvido o evangelho. Isso é muito perigoso, isso é muito complicado. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer, será condenado. Então, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. O que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Atos 22:16. Vamos dar uma lida nesse verso. Atos, capítulo 22. Vamos ler a partir do verso 15, né? Hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Vamos ler, então, um pouco antes de aqui esse verso se refere. Verso 12 do capítulo 22 de Atos. Certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ter comigo e apresentou-se dizendo: Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora o vi. Disse ele: o Deus de nossos pais de antemão te designou para conheceres a sua vontade e ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Hás de ser Saulo, que se tornou Paulo,
sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em êxtase e vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, eu também estava presente e consentia na sua morte, até guardei as vestes dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vai enviar-te-ei para longe, aos gentios. Então, ele fala do batismo, evidentemente a questão do lavar os pecados, ele estava se referindo ao batismo nas águas por imersão. Quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Hebreus 3,15, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Então, no momento que você aceita, Deus já dá a condição de aceitá-lo como Salvador. É claro que a transformação de vida vai vir com o tempo, mas a aceitação, que é o início, é o pontapé inicial ali para você começar o seu processo de conversão, de mudança de vida, é a aceitação, e ela deve ser agora. Né? Muitas pessoas vão prorrogando, 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 elas querem viver do modo que desejam, sendo donas do próprio nariz, supostamente tendo uma liberdade, e elas vão prorrogando isso. E a Bíblia fala: olha, não é assim que Deus quer, aceita agora. O tempo de Deus é agora, não existe isso. Ah, fulano não aceita, não aceitou a verdade ainda porque não é o tempo de Deus. Não, o tempo de Deus é agora. Ele não aceitou porque ele não quis, mas a vontade de Deus é que ele aceite no momento que ele ouve a mensagem. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Hoje. Quer dizer que eu não posso tomar outro dia? Poder pode. Só que é como uma loteria, não é assim? Geralmente a pessoa que não se decide pelo batismo, evidentemente não é o batismo em si. Ela não quer buscar uma mudança de vida em Deus. Então, como aquele que é ensinado sobre o batismo nesse contexto, geralmente quando ele não quer o batismo, é porque ele não quer mudar de vida. Então ele prefere prorrogar isso, essa busca, essa luta contra o pecado, ele lança para depois. Mateus 28:20 nos ensina que antes do batismo a pessoa precisa ser ensinada sobre as verdades bíblicas e aceitá-las. Vamos lá em Mateus 28:20. Vamos ler o verso 19, não é? Portanto, ide, ou indo, façam discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Na verdade, o contexto de Mateus 28:20 talvez não seja o mais apropriado para falar do ensino antes do batismo, né? Porque ele fala fazer discípulos batizando, e depois ele diz ensinando todas as coisas. O que nós podemos entender aqui é que o fazer discípulo, ou seja, existe um mínimo de doutrina, de ensinamento que a pessoa precisa receber antes do batismo. Ou seja, fazer discípulo batizando. Ou seja, primeiro ela precisa entender o que é ser um discípulo, quais são as renúncias que ela vai precisar fazer. E evidentemente isso inclui uma série mínima de estudo, uma série básica de estudos, que posterior ao batismo isso pode e deve ser ampliado, não é? Que é o ensinamento de todas as coisas de modo mais amplo. Mas várias coisas, evidentemente, a pessoa não pode... Jesus é meu Salvador, eu vou me batizar. Não, mas eu não sabia que aceitar Jesus como Salvador implicava que eu não podia mais bater na minha esposa, que a esposa não podia mais bater no marido, que eu não podia mais espancar meu filho, minha filha. E aí? Então, é necessário que a pessoa entenda o que é ser um discípulo,
Porque o batismo envolve o quê? Arrependei-vos e convertei-vos e cada um seja batizado. Então envolve arrependimento e conversão. O arrependimento leva à conversão. E o batismo é o simbolismo disso. Então é o símbolo da minha disposição em mudar de vida. Em mostrar que estou arrependido e que desejo me converter aos caminhos de Deus. Que dizer então do meu passado, quando vivia em desobediência a Deus? Nós já lemos esse verso, né? Ora, Deus não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, desde que, obviamente, essa ignorância não seja uma ignorância, vamos dizer assim, vou usar talvez um neologismo, autoprovocada. Uma ignorância que você mesmo, em que você mesmo se sabota, em que eu me saboto. Eu tenho a oportunidade de aprender, mas eu rejeito por arrogância, por qualquer outro motivo. Então, essa não é uma ignorância que Deus não leve em conta, porque é algo que você pode adquirir e simplesmente rejeita. O que acontecerá se atendemos à ordem de Jesus? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que se colocam à disposição de Jesus e entendem que o sacrifício dele é o que nos livra do pecado, e que o salvo tem uma mudança de vida. Se você olhar lá no contexto de Apocalipse, você vai ver que nós vamos basicamente só ler essa parte de Apocalipse 22. Vamos ler o 12. Eis que venho sem demora. Vamos ler o 11 melhor. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, segundo a sua obediência. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, aqui está entre colchetes, né? Possivelmente indicando que não estaria em alguns manuscritos usados como base para a tradução, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Então perceba que ele está falando do lavar as vestiduras não só no contexto de aceitar Jesus como Salvador, mas de viver conforme a vontade de Deus, como um servo de Deus que se transforma a cada dia, que muda de vida a cada dia, que repele ao pecado a cada dia, que faz o pecado morrer. Fazei perecer o pecado no vosso corpo mortal. Teremos direito à árvore da vida e entraremos na cidade pelas portas. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Compromisso de fé: creio no batismo por imersão, desejo ser uma nova criatura, quero entregar minha vida publicamente a Deus através do batismo. Eu fiz essa decisão no passado, louvo muito a Deus por ter me dado esse privilégio. Espero que você, se não agora, de preferência agora, hoje, mas se não agora em algum outro momento, resolva entregar a sua vida publicamente a Deus através do batismo. E se ainda não vai se batizar, que ao menos você reflita sobre a necessidade de mudança de vida, de ser uma nova criatura diante de Deus e ser um bom testemunho aos homens. Próximo estudo. O cristão é uma nova criatura. Aqui está entre aspas, mas não concordo com essa expressão nova criatura entre aspas. Ele é efetivamente uma nova criatura. Não no sentido pleno de perfeição absoluta, mas ele é uma nova criatura. Ele é um ser humano totalmente renovado em Deus, né? Vai abolindo cada vez mais os instintos e vivendo conforme a vontade de Deus. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Aqui pode ser que o nova criatura, assim como o verso aqui, eu acho difícil, né?
Mas aqui ele coloca a aspas para representar o que está no verso. Aqui ficou uma coisa, né, um tanto... o melhor seria sem as aspas, porque assim, o cristão é realmente uma nova criatura. Ele é um ser novo, né? Aquele que bebe, não bebe, aquele que bebia não bebe mais, aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia não minta mais. Não significa que ele nunca mais vai fazer nada disso, mas também não significa que ele vai viver voluntariamente nisso, não é? Então, ou seja, ele vai lutar contra o pecado e quando isso acontecer na sua vida, ele vai buscar pedir perdão a Deus e vai buscar uma novidade de vida. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com os interesses mundanos. É embaixador do reino celestial. A Bíblia ensina como tal experiência é vista. Que Deus abençoe, seja muito bem-vindo aos nossos estudos. Estamos chegando na reta final, até o estudo 27. Depois nós vamos entrar numa nova série, assim como nós fazemos outras paralelas também a esse estudo, que vão surgir, interpretação de livros, etc. Que Deus possa continuar nos abençoando, abençoando a sua vida, abençoando a minha vida, a nossa vida. Graça e paz. Maranata. Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um estudo na tua companhia. Obrigado por mais um pouco da tua palavra, que o Senhor nos ajude a compreendê-la cada vez mais, que possamos nos aprofundar a cada momento em novos estudos, em novas descobertas. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos. Amém.